Olá você que nos assiste através dos canais da TV e Rádio Imperatriz. Todas as quartas-feiras, de 12 às 13 horas, no descanso do seu almoço, Valtinho Menezes Entrevista. Aproveite, vai lá no Tinindo, dá um ok, nos siga. Gente, hoje eu estou aqui com muita honra, recebendo uma companheira minha, pessoa que eu admiro, pessoa que eu respeito e quero agradecê-la por estar aqui conosco. E eu tenho certeza que através da sua história ela vai conseguir inspirar muitas pessoas que nos assistem, que nos acompanham. Porque você não pode esquecer, quem faz a cidade acontecer são as pessoas, é você. E é por isso que eu trouxe essa convidada, porque ela teve que trilhar caminhos, enfrentar desafios, né? Ela trilhou e hoje é uma empresária bem-sucedida, com uma marca respeitada, né? Então, por isso ela está aqui para trazer a sua história, tentar te inspirar, fazê-lo ver que dormindo ninguém consegue chegar a lugar algum. E você, se quiser, você pode sonhar, mas muito mais do que isso, você pode realizar seus sonhos. Mas tem que começar, assim como nossa convidada, Daniela Correia Nogueira. Obrigado por estar aqui comigo, obrigado por receber meu convite e vir a brilhantar esse programa Valtinho Menezes Entrevista, levando para essas pessoas que nos assistem um incentivo, uma palavra, né, motivacional para fazê-las alavancar a própria história delas. Obrigado. Valtinho, eu que agradeço. Você sabe o tanto que eu sou admiradora da sua jornada aqui em Ribeirão das Neves. Eu costumo dizer que você é ponte, né? Você une as pontas por onde passa em favor do desenvolvimento local, né? É uma pauta muito nobre, então você com certeza é uma pessoa que me inspira muito e inspira outras pessoas que te assistem aí toda quarta. Obrigado. Olha aqui, como é que nós vamos bater o papo aqui? Eu colhi algumas... A gente segue muito aquilo que as pessoas nos pedem. Sim. Tá, beleza? As pessoas vão mandando algumas mensagens, a gente colhe. E o nosso papo vai rolar muito em cima disso, tá beleza? Ótimo, ótimo. Então, eu já vou começar lendo aqui e, na verdade, você vai dar sequência nisso que tá aqui, tá legal? Tá ótimo, perfeito. Dá para levar assim? Assim que eu gosto, de surpresa. Então tá bom. Então vamos lá. O que mais conta na existência? No fundo, o que identificamos como essencial? Deve haver dentro de nós algo que nos anime, uma direção que se imponha e dê sentido a cada um dos nossos passos. Viver não é se contentar em vagar conforme os encontros e as circunstâncias, nem tentar ajeitar as coisas no dia a dia. Não quero dizer que desde cedo, assim que acordamos, seja preciso decidir que vamos mudar o mundo. Mas parece-me essencial viver certa continuidade. Um progresso naquilo que, acima de tudo, desejamos cumprir na nossa trajetória de vida. Não sei se você colheu, posso te passar se você quiser para poder fazer uma colazinha aqui. Linda mensagem. Mas agora é contigo, o que nós podemos falar sobre isso para as pessoas, né? Então, enquanto você lia, eu pensava em uma palavra que pudesse conceituar, né, a sua fala. Eu tive uma professora no ensino fundamental, na segunda parte do ensino fundamental, Consolação. A Consolação é uma professora que é presente na minha vida até hoje. E ela falava assim, é preciso conceituar as coisas. Tudo você tem que ter um conceito. Assim que você consegue aprender o conteúdo e desenvolver seu pensamento. E eu fiquei pensando, essa sua frase, o conceito dela é propósito, né? Se a gente tem um propósito, a vida tem sentido, acordar cedo e sair para a luta tem sentido, as coisas que a gente faz ganham um sentido ampliado. Agora, é importante dizer que esse propósito não se revela para a gente logo pela manhã, como você leu, né? Ao longo da vida, ele vai se despertando, você vai entendendo qual é o seu propósito no mundo, né? O que eu posso fazer para contribuir no lugar onde eu estou, na comunidade onde eu vivo? Como eu posso, de alguma forma, me manter viva por mais tempo, mesmo não estando mais aqui humanamente, né? Não estando mais vivo.
Quando eu morrer, como eu quero ser lembrada, né? O que eu vou deixar? O que eu estou construindo? Então, isso é um propósito, algo que nos ergue todos os dias, né? Por mais que a gente às vezes está cansado, né, desanimado, passando por um momento difícil, financeiro, emocional, né, familiar, mas o propósito nos deixa de pé. Tá vendo? O que a Daniela quis dizer, mais ou menos, que é o seguinte: nós temos duas opções na vida, né? Ou vivendo, esperando a morte chegar, ou viver, né, o tempo todo para continuar vivo. É verdade. Então, a segunda parte aqui, Daniela, é o seguinte: ao encontrar pessoas, isso vai dizer muito da nossa relação, né, Sim. de amizade, né? Ao encontrar pessoas com as quais sentimos certa identidade de pensamentos e tecemos laços de amizade, é possível pensar que juntos conseguiremos fazer mais do que sozinhos, que poderemos aprender um com os outros, enriquecer nossa reflexão e encontrar meios mais eficientes de ajudar os outros. É verdade. Para mim. Então, isso também é muito bonito. E aí, enquanto você fala, eu vou pensando sobre a nossa história. Dani e Valtinho, né? A gente tem uma ancestralidade na história. O nosso encontro é antes da gente se ver pela primeira vez. Perfeito. Né? Você foi amigo do meu avô, seu Miguel, foi amigo do meu tio Paulo, né? É amigo das minhas primas, as filhas do tio Paulo. As suas primas, né? A Ângela foi diretora da minha mãe na escola. Então, assim, a gente teve muitos encontros, assim, da nossa ancestralidade antes da gente se encontrar pessoalmente pela primeira vez, né? Então, essas coisas lindas que a vida nos oferece, que são esses encontros que, se a gente puder, assim, desligar um pouco da tecnologia, respirar e sentir o toque da mão da pessoa, ouvir o som da voz dela, isso é muito enriquecedor, né? E forma laços que eu tenho certeza que enquanto você estiver aqui nessa terra, eu também, se um ligar para o outro, a gente vai trocar uma palavra de esperança, de amizade, né? E tá um com o outro. Isso é muito, muito bom. Que a gente possa exercitar isso mais vezes, ter olhar para ver as pessoas, né? E construir esses laços, que eles são muito importantes. Então, eu tenho algumas pessoas, porque eu digo que eu gosto muito de prestar atenção nos sinais, e eu gosto também muito de ter essa troca, sabe, de conhecimentos, porque por mais que eu possa ser abastecido de informações que você seja, conhecimento é uma coisa que poucos têm. Não é verdade? Que todo dia a gente constrói um pouquinho. Mas todos os dias a gente lida com pessoas sábias que nos passam algumas mensagens. Pessoas sábias nos dão conselhos. Sim. Pessoas sábias, elas nos dão um norte. E você que sabe o que vai fazer com isso, né? É verdade. Então, gente, o que a gente pretende é isso mesmo. É que você, através dessas pessoas que nos trazem a história aqui, que mostra que trilhou caminhos difíceis, que nada é muito fácil, né? Aliás, nada é fácil, né? Mas eu tenho uma frase que eu trago comigo, que é: o poder da visão está em se plantar a semente dos sonhos no fértil solo da esperança. Quando você planta a sua semente, se você regar, se você adubar, se você cuidar, e essa semente pode ser o seu próprio sonho, você consegue chegar lá, não é isso? É verdade. Bom, eu me considero, Daniela, uma pessoa profundamente inquieta, sabe? Otimista, até extrovertido também. Mas só me sinto capaz de refletir verdadeiramente quando estou a sós. Ao mesmo tempo, preciso dos outros. Costumo dizer que sou um solitário. O que você me diz disso? Isso é uma coisa normal ou é minha? Não, acho que é normal. Eu acho que não solitário, mas a solitude. Né? A solitude é quando a gente encontra o prazer na nossa própria companhia. Ela é importante porque tem momentos que a gente precisa vir para dentro, né? A gente precisa se encontrar, entender o que faz sentido para a gente de verdade, porque a gente vive uma sociedade que procura agradar ao outro o tempo inteiro. Então a gente preocupa em ter um discurso que as pessoas consigam ouvir, ser suave para todo mundo,
em estar vestido com uma roupa que às vezes vai agradar o ambiente onde você está, né? Então, a gente é um ser social, o tempo inteiro a gente preocupa com isso. E às vezes o que a gente precisa é de um pouco de isolamento, para olhar para dentro de si mesmo e dizer, faz sentido para mim estar com o cabelo desse jeito? Faz sentido para mim estar trabalhando nesse lugar? Faz sentido para mim estar seguindo essa carreira? Ontem saiu um estudo da Forbes Mulher, que fala que 70% das mulheres na idade madura estão transicionando de carreira. Isso falou muito alto comigo, né? E aí eu fui ler a reportagem toda. E postei no meu Instagram e várias mulheres, assim, da minha idade, um pouco mais, começaram a conversar comigo sobre isso, porque estão sentindo essa necessidade de transicionar. E eu falo, às vezes você escolheu uma profissão lá quando você tinha 17, 18 anos para agradar o seu pai, sua madrinha, aí nem era aquilo, aí você exerceu isso por 20, 25 anos. Só que aí você chegou na idade madura, entrou no 40 mais, que para mim é a idade mais perfeita da vida, até aqui. Até aqui, o 40 mais tem muita coisa boa. E aí você fala, não, eu queria ser fotógrafa. Eu vou me organizar financeiramente aqui, eu vou começar a viver de fotografia. E vira uma mega fotógrafa, começa a viver daquilo, ganhar dinheiro, passa pelo momento de turbulência ali da transição, mas depois deslancha porque você está fazendo aquilo que seu coração te chama. Mas para a gente descobrir isso, a gente precisa, olha, fechar os olhos, né? Aqueles momentos que a gente entra para dentro do quarto, é só a gente com a gente mesma, a gente com a nossa fé, né? Fazer as nossas orações, seja qual for a fé da pessoa que nos ouve, mas tentar nos ouvir a nossa própria voz, isso é muito, muito, muito importante. Quando eu falei que eu sou ali um solitário sociável, exatamente por causa disso. Por mais que eu faça minhas reflexões a sós, eu estou sempre envolvido de pessoas. Sim. Né? As pessoas estão sempre presentes, de qualquer forma, né? Sim. Então, eu entendo sempre que o maior patrimônio das nossas vidas são as pessoas. São as pessoas. São as pessoas. Sem dúvida nenhuma. Então, Daniela, agora eu vou te pedir um favor, que pois não. Já tinha até te falado em off, vou falar novamente, a gente não tem por hábito aqui falar do currículo dos nossos convidados. Sim. Porque a gente quer oportunizá-los a externar esse currículo para as pessoas à sua maneira. Né? Porque quando a gente lê, a gente fica ali muito formal e às vezes não expressa realmente aquilo que a pessoa é, né? Então eu queria que você falasse do seu currículo, da sua trajetória, porque, como você mesmo falou, até ancestralmente a gente já se conhecia, né? Porque seu avô, seu Miguel, nossa, tinha paixão com o seu Miguel, o seu Paulo, as filhas dele, a dona Terezinha, enfim, aquela família toda bacana que eu convivi muito, me trago sempre comigo. Mas aí... privilégio ter essa herança toda, nossa. Isso é privilégio mesmo. É um privilégio. É um privilégio. Então, eu gostaria sim que você contasse a sua trajetória de vida, né? Como que você se tornou empresária, né? Os desafios que você teve que enfrentar. Amanhã que você acordou não muito disposta, mas falou assim, eu não posso estar indisposta, eu preciso ir. Preciso ir. Né? Então, olha, a minha história, assim, eu sou filha, né, dessa família numerosa, né? Eu sou a neta mais velha do seu Miguel, né? E a sobrinha neta mais velha do seu Paulo, que são os dois nomes mais conhecidos aqui na nossa região. E eu cheguei na idade dos filhos deles. Então, assim, a filha mais velha, né, teve uma filha junto com a mãe. A mamãe tinha 17 anos e a vovó 34, as duas engravidaram juntas. Nasceu eu e meu tio mais novo, né? O único rapaz que meu avô teve, que é o Miguel também. E então eu fiquei ali junto com os filhos, né? Eu fui uma neta criada como filha, a vovó me amamentou, né? Eu falo, quem já mamou na avó? Eu já. Então minha avó até hoje é uma moça, né? Minha avó vai fazer 83 anos. Parece improvável, mas aconteceu. Mas aconteceu. Eu ainda tenho colo de vó, né? Eu tenho 46 anos, muito bem vividos. Eu ligo para a avó, peço oração, almoço com ela, choro no colo dela, né? Fico sentindo o cheirinho dela. Então nossa, eu sou uma pessoa muito rica. Mas essa família é muito numerosa, mas a minha mãe tinha 17 anos e meu pai 19. O meu pai entregava pão e leite aqui no Areias. Meu pai e minha mãe vão me matar que eu vou contar essa história, mas eu acho que vale a pena. Digno. A trilha sonora dessa história era Peninha. Tudo era apenas uma brincadeira. 1977, né? E ali papai colocou a mamãe na Kombi, né? E falou, deixa eu te mostrar o lugar onde eu trabalho. E trouxe a mamãe para Areias.
E ali eu fui concebida, né? Então foi feita no Areias, dentro de uma Kombi, ao som de Peninha. É bem romântico. Passava em Campanhã, chegava lá em Areias. Exatamente. Papai tinha uma linha de pão e leite, então não existia padaria no Areias, só existia bar, né? Pequenas mercearias, tinha um moço que vendia pão na bicicleta parada no meio da rua. Quem nasceu antes de 78 vai lembrar disso. Ô, Daniela, nem bar é hoje, né? Antigamente era boteco, Era boteco mesmo. E o papai passava entregando o pão, ele ia na padaria mesmo, né? Na panificadora, ele buscava os pães de madrugada, 2, 3 horas da manhã, ele já trazia a primeira fornada. E o leite, que era leite de saquinho, que era muito moderno, né? Porque comprava-se leite da vaca. Leite de saquinho era uma coisa muito moderna. E também ele vendia doces. Então ele já passava, ia entregando, né? Isso em 1971. Como é que seu pai chamava? Ademar. Papai fazia isso em 1971, né? Então, em 77, ele trouxe a namorada para conhecer o Areias, num passeio de Kombi. E esse que sobrou tempo. Sobrou tempo. Ao som do Peninha, eu fui concebida em 78, eu cheguei. Né? Eles falam que o meu amor por Ribeirão das Neves é explicado aí. Foi um momento muito romântico. Raiz. Ficou. E em 81 a minha mãe vem para cá também, muito jovem, né, mas precisando de trabalhar. Minha mãe vem dar aula, aqui deu aula no Antônio Miguel Cerqueira Neto, no José Batista, deu em várias escolas aqui, no Justinópolis, mamãe dava aula. E o meu avô é comerciante em Venda Nova, mas meu tio, né, nesse tempo eles tinham 2 lojas muito grandes, que era a Leugin, que ainda existe, que os meus primos continuam, né, com o legado do meu tio, e a Ana Calçados, que deixou de existir, né, ali do lado do Correio, que hoje é a Decker Calçados, que meus tios e minha mãe venderam aquele ponto, e hoje ainda é uma loja de calçados, né. Era Margarete, parece. A tia Garete, que na minha família é chamada de Garetinha, porque tem a Margarete do tio Paulo, que ficou com o título oficial de Margarete, né. Então, a tia Garete é quem tocava. Inclusive, a tia Garete hoje é que toca a ONG Mudança Já, que já está há mais de 25 anos funcionando em Venda Nova. Hoje está na rua Alcides Lins, voltou para as atividades com força total, lá no centro de Venda Nova. Então, a tia Garete é a única assistente social da família. Todos são professores, que meu avô achava muito bonito formar professor, né? Mas é legal mesmo. E aí, era a paixão que meu avô tinha pela educação, né? E mesmo com pouco estudo, ele fez até o 3º ano de grupo, que equivale hoje ao ensino médio completo. Né, que naquela época era uma educação com muito mais conteúdo, né, com muito mais raiz, né, estrutura, né. E meu avô falava latim, lia 4 jornais por dia, era um homem muito intelectualizado e muito empreendedor. Presidente do Conselho Estadual da Sociedade São Vicente de Paula. Lugar onde eu o conheci. O vovô foi 40 anos vicentino, socorreu a mesma família por mais de 30 anos em algumas ocasiões. Era um homem, morreu muito novo e tinha muita coisa boa para nos ensinar e contar onde ele passava, né? A um dado momento, quando a gente queria reclamar que não tinha um sapato ou que a mochila ia ser de novo a mesma no ano que vem, ele colocava a gente no carro dele, no corcel dele, e trazia a gente para conhecer as pessoas, né? Aí que estava vivendo em situação de vulnerabilidade muito alta, às vezes uma família inteira de cegos, né, com toda a dificuldade que naquela época não tinha um amparo, né, que hoje a assistência social pode dar às pessoas, não existia. Então, eu tenho um amigo aqui em Neves que ele fala que ele lembra do meu avô porque era o cara que trazia fígado e feijão, né. Tá vendo? Então, para ele, para a família, que a mãe ficou viúva, o pai morreu atropelado em Venda Nova e a mãe mudou para cá com os filhos pequenos e meu avô era uma pessoa que trabalhava nisso com muito carinho. Depois ele virou presidente do asilo, né, em Venda Nova, e ele cuidou do asilo até o último dia de vida dele, enquanto ele pôde, né, ele cuidou do asilo. E aí eu nasci nessa família ali, como a neta, eu peguei esse privilégio de ter sido educada pelo meu avô, que ainda era um homem de 40 anos, né, muito jovem, e aqueles valores todos que ele já tinha treinado desde a minha tia Márcia, que era mais velha, até eu chegar, né? E eu já nasci ganhando uma tia-irmã que tinha 2 anos só a mais que eu, o meu tio que nasceu no mesmo dia. Então, eu sou de uma família muito humilde financeiramente, né? Que não tinha lá grandes posses, mas tinha um patrimônio que não se compra com dinheiro, que é o relacionamento, a intimidade, o amor, o socorro pelo próximo e pelo outro, né? Então, a gente
as pessoas falavam, quando perderem o avô de vocês, a família vai desmoronar, né? A minha família nunca se afastou 1 milímetro, né? Ao contrário, a gente se une mais. As músicas do vovô toca, a gente chora junto, abraça, se encontra nos dias importantes, né? Porque ele ensinou isso pra gente. Foi o maior legado que ele deixou, foi o amor da família. E aí, Valtinho, eu sempre gostei de ganhar o meu dinheiro, sabe? Eu tinha muita dificuldade de depender dos meus pais, que eram 2 adolescentes, né? Eu falo que a gente cresceu junto, eu, papai e mamãe. Eles tinham 17, 19 anos, eu cheguei. Então, eles com 20 e poucos anos, eu já era uma mocinha, né? Já estava ali com meus 10 anos, 12 anos de idade. E aí, eu abri o meu primeiro negócio. É mesmo? Meu primeiro negócio eu abri aos 12 anos de idade. É mesmo, que legal. Aos 12 anos... Nunca é cedo para começar, né? Nunca é cedo para começar. Eles falam que nunca é tarde, mas nunca é cedo, né? Nunca é cedo. É muito bom a gente fazer isso nessa fase da vida, porque o mundo, ele traz pra gente ensaios sociais enquanto a gente é criança e adolescente. Então, são testes. Né? Quando a mãe fala, não deixa a comida aí, fecha a porta, né? Leva a blusa. Quando o pai fala, comprou, paga, né? São ensaios sociais. Estão nos preparando para a vida real, que vem depois, né? Que é a vida onde a gente é autônomo, tem aí a nossa capacidade de tomar as decisões sozinhos, né? Foram construídas lá atrás. E aí, minha avó, na verdade, paterna, né? Que a gente morava com ela, emprestou a copa da sala dela e eu montei uma escola de aulas particulares. Muito bem. Então, eu comecei a dar aula para todos os vizinhos. E naquela época, a gente não tinha portão, muro, né? Era um alpendre, né? Que hoje muita gente que está assistindo não sabe o que é um alpendre. Alpendre é uma varanda pequena. Mas era o melhor lugar das casas. Perfeito. Né? E eu coloquei um quadro negro, né? Que é verde, né? As pessoas falam que é um quadro negro, mas ele é verde. Aquele quadro de escola tradicional. E ali tinha o nome do aluno, né, da criança da rua que ia fazer o para casa comigo e o horário. E eles me pagavam na época como se hoje fosse R$50 por mês, né? Só que eu comecei com 3, 4, 12, teve um momento que eu cheguei a quase 20 alunos, né? De aulas particulares. De aulas particulares. Então, teve um momento ali na minha pré-adolescência que eu ganhava igual a minha mãe ganhava dando aula no estado. Olha só. Comprava tudo de biscoito passatempo, Danoninho, Danete. Tudo que era gostoso para a idade, né? E tudo que ela não podia comprar, né? Porque o dinheiro era para pagar o aluguel, comprar o arroz, o feijão, né? Cadernos, eu comprava os meus cadernos, todos coloridos. Primeiro dia de aula, eu era a menina que tinha caneta com glitter, caderno colorido. Desde os 12 anos de idade, os meus pais não precisaram mais se preocupar com com as minhas coisas, né? A filha empreendedora. Eu fui seguindo essa jornada. E na minha família nunca teve a opção da gente não estudar. Estudar é uma coisa natural. Você tem que estudar. Ainda tinha aquele desejo do vovô de formar todo mundo professora. Então, desde muito cedo, eu via minha mãe lecionando. Eu falava, eu quero fazer isso, eu gosto disso. Eu corrigia provas que ela levava para casa, ajudava. Ela fazia o plano de aula, eu pegava o meu caderno e ia fazer o meu plano de aula, né? Hoje eu sou especialista em planejamento, eu falo que a culpa é dela. Aí. E então eu sempre estive nesse... e assim, a nossa ausência de recurso financeiro, por um outro lado, eu tinha um acesso que as outras crianças não tinham. Na minha casa tinha muito papel, muito lápis, né? Muitas cores, muita tinta, muito livro. Então eu tinha muita riqueza, né? Que às vezes se eu tivesse um brinquedo tecnológico demais, né? Tiraria minha atenção ali daquelas coisas que de fato contribuíram para a pessoa que eu sou hoje, por tanto que eu gosto de ler, o tanto que eu sou leitora. Criei 2 filhos muito leitores também, então tudo é fruto disso, desse exemplo. E aí eu ingressei no magistério, né, na idade do ensino médio, me mantive aí no magistério. Como eu sou de uma família de comerciantes também, né, que o meu avô e meu tio, como eu expliquei aqui, em alguns momentos eu oscilava ali entre o comércio e a educação, né? Quando eu precisava ganhar um dinheiro, eu ia para o comércio. Isso, aí... Quando eu queria ser feliz, eu ia para a educação. E aí, eu tive um evento na minha vida que veio fora do momento, mas que foi maravilhoso, que eu fiquei grávida na adolescência, né? Aos 19 anos, eu fiquei grávida do meu professor de psicologia da educação. Na idade da sua mãe? Um pouquinho mais velha, 2 aninhos depois. É mesmo? Você falou que seu pai que tinha 19. Papai que tinha 19. Na idade do papai, eu fiquei grávida da Júlia, né? Eu namorava o meu professor de psicologia da educação.
E fiquei grávida da Júlia e quis casar, né? Porque a minha família é católica, né? São vicentinos, mas o lado da vovó são todos evangélicos, né? Minha mãe pastora, minha avó pastora, o pai da minha avó era pastor. Então eu falei, não, tem que casar, né? Naquela época, todo mundo casava quando ficava grávida. E aí casei. E aí eu tive que dar uma pausa no meu grande sonho, que era fazer uma faculdade. Aí eu tive que pausar, porque como que eu trabalharia o dia inteiro e ir para a faculdade à noite? Quem cuidaria dessa criança? A minha mãe era também uma jovem, de 30 e poucos anos, não tinha nem 40 ainda, estava trabalhando em 3 turnos, fazendo outra graduação, que minha mãe também sempre foi muito estudiosa. Então eu tive que fazer uma pausa. E aí eu só pude concluir a minha primeira graduação aos 29 anos de idade. E eu acho que essa é uma fala de esperança para as pessoas que acham que já passou da hora, né? Ai, tá muito tarde para começar, se faz faculdade com 18 anos. Agora a gente já vai ter que falar, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde, 29 é muito novo, viu, gente? Antes nós falamos, nunca é cedo para começar, agora é nunca tarde. Nunca é tarde. Então eu concluí minha graduação, eu tinha já o meu segundo filho, né, e último, que é o Leonardo, que hoje tem 16 anos, e eu concluí essa graduação já com ele nascido, né, nos últimos dias, assim, antes do parto, eram as últimas provas, eu chegava na sala de aula, o povo falando, não acredito que você ainda veio, né? E o Léo nasceu no dia que o Lula veio em Ribeirão das Neves, dia 17 de abril de 2008, né, no dia que ele pisou lá na Praça do Lula. Eu não pude acompanhar, entrei em trabalho de parto e fui para a maternidade ter o Leonardo. E consegui concluir minha primeira graduação em pedagogia, que era o meu sonho. E aí veio um momento onde eu estava muito ativa politicamente aqui em Neves. Eu sou servidora pública de carreira, né? Fiquei licenciada um pouco. Há pouco tempo eu pedi baixa do meu cargo, entendendo que outras colegas poderiam assumi-lo, né? Já que eu estava indo bem, né? No caminho que eu dei seguimento. Mas eu fiz concurso público aqui. Então, meu pai chega em 71, minha mãe em 81 e eu em 2001. Começo a lecionar em Ribeirão das Neves, né? Uhum. E a minha vida já tem mais tempo em Neves do que em Vida Nova. E aí eu fui abrir outra escola, né? Aí já abri uma escola de educação infantil para poder conseguir conciliar as coisas. Me formei, né, na pedagogia, vim para cá dar aula nos meus cursos, já aí no meu concurso, né, tomar posse do meu concurso. Primeiro eu dei aula no estado, trabalhei aqui no socioeducativo muitos anos, né, aqui em Justinópolis, ali no bairro Eliane, né, eu trabalhei ali muito tempo e foi um lugar maravilhoso. Eu aprendi muito como ser humano, aprendi a ser gente lá dentro, né, e isso nossa, muda a vida da gente quando a gente vê uma pessoa na situação em que os adolescentes, né, vão parar ali, né, por medida protetiva. Lidar com a diversidade, né, e com a adversidade nos enriquece muito, né? Muito. Se a gente souber, naturalmente, tirar proveito disso. Verdade. Né? Porque é muito enriquecedor, né? Que a gente aprende, cara, eu tô muito bem. A gente aprende a dar valor. Eu chegava em casa e falava, Deus, obrigada pela minha vassoura, pelo meu rodo, pelo meu pano. Né? Pelas coisas mínimas. Pelas coisas mínimas, por dormir na minha cama, né? Às vezes era uma data comemorativa, os meninos estavam todos reclusos da liberdade, né? Aí pagando medida socioeducativa, e eu estava com a minha família. Ah, mas eles escolheram isso e você não. Não. Mentira. Não é uma escolha, não. Talvez se eu tivesse no lugar daqueles meninos, eu estaria numa situação muito pior do que a deles, né? Porque são meninos levados pela situação social em que eles vivem, né? Alguns não entendem outro caminho, não conseguem visualizar outras oportunidades. E ali foi quando o meu propósito, arrepio só de falar, arrepio por dentro e por fora. Foi ali quando o meu propósito se aflorou de forma maior para mim na vida. Eu lembro que um menino fez muita hora comigo na hora da prova, porque eu ia fazer progressão com um aluno, que ele ia progredir, ele ia sair do Fundamental 1 para ir para o Fundamental 2, já era um rapaz que estava ressocializado, adulto, pai, e tinha um outro atrapalhando. E foi no momento que a gente trabalhava com a gente dentro da sala de aula, porque eu fiquei muito tempo sozinha sem a gente, mas quando o Estado assumiu, eles colocaram a gente junto com o professor. E aí esse menino me fez muita raiva, eu fiquei muito brava, e estava grávida, né? Fiquei descontrolada com ele na sala. Falei, se você não se comportar, você vai voltar para a cela, não vai assistir minha aula. E fui embora. E quando eu estava descendo, assim, lá uma fazenda, para quem não conhece, uma fazenda é um sítio, uma chácara. É muito grande, né, o espaço.
E a gente anda sozinha há muito tempo e os adolescentes ficam soltos, né? E na hora que eu estava passando pela casinha do padre, lá embaixo na administração, quase a última antes de chegar na portaria, esse adolescente saiu atrás e falou assim comigo, professora. Eu falei, oi. Ele falou, eu queria te falar uma coisa. E esse menino, ele tinha um histórico de já ter batido em professor, diretor de escola. Menino muito sofrido, muito sofrido. Perdeu a mãe, perdeu o pai. E aí ele falou, queria te falar uma coisa. Eu gelei, mas eu mantive ali, né, a altivez com ele. Ele falou, eu queria te pedir perdão e te pedir para não ficar brava mais, igual você ficou hoje na sala de aula. Porque eu sou um caso perdido, mas esse menino que está na sua barriga vai ter mãe. E vai ter muita oportunidade, eu não quero prejudicar a senhora em nada. Eu falei, olha, você está perdoado, mas não repita isso, porque eu saio de casa muito cedo, eu preparei essa prova com muita atenção e disposição para ajudar o seu colega, e você atrapalhou o meu trabalho. Aí ele falou, só mais um pedido? Eu falei, sim. Ele falou assim, volta amanhã, que se a senhora não voltar, eu vou tomar uma surra hoje aqui do seu menino, porque mexi com a mulher grávida, né? Falei com ele, vou pensar. Se eu acordar disposta, eu volto, só para deixar ele passar um aperto. No outro dia eu estava lá de manhã cedo, cumprimentando todo mundo. Mas o que esse menino me ensinou, né? Que às vezes a gente fala da meritocracia, né? Dos lugares que todo mundo pode alcançar, que é só querer, que é só fazer. E que não é real, que não é verdade. O meu filho começou a vida a partir de um lar que tinha uma mãe, que tinha um exemplo de trabalho, né? Que provia para ele alimentação adequada, carinho adequado, atenção adequada. Sabe que a ciência fala que a criança pode crescer até 4 centímetros a mais, dependendo do tanto de atenção e carinho que ele teve? Com toda certeza. Isso é estatístico e é científico, provado. Científico. Obrigado. Quanto mais a mãe estuda, mais saúde o filho tem biologicamente. Perfeito. Então, como que meu filho pode estar no mesmo lugar que esse adolescente que me abordou, que não tinha mãe, que não tinha pai, que foi criado solto, sozinho, né, que os valores dele foram o valor que foi passado no lugar onde ele morava, né, na comunidade onde ele morava ali, não pela parte dos 98% de trabalhadores e pessoas honestas que vivem em comunidade, mas dos 2% que tenta aliciar os meninos para o caminho errado. Então, aquilo ali foi uma aula que ele me deu, né? Eu falo que Harvard, se eu tivesse estudado em Harvard, eu não teria tido tanto aprendizado quando eu tive no bairro Eliane. Eu acredito demais nisso. Eu queria até aproveitar a sua fala, sintetizando o que a Daniela nos disse aqui, é que antes de você julgar qualquer pessoa, se coloque no lugar dela e veja o que você faria se fosse ela. Julgamento é uma coisa muito tranquila de se fazer, mas se colocar no lugar do outro não é fácil, né? O ditado que fala, antes de julgar, calce os meus sapatos, né? Percorra o caminho que eu fiz. E né? conheça meus calos. Conheça os meus calos. Então, e daí eu vim para a vida pública, né? Disputei a eleição, ganhei a eleição em 2012, fiquei de 2013 a 2016 prefeita em Ribeirão das Neves com muito orgulho, um período de muito aprendizado, de muitas lutas, muitas dificuldades, principalmente no campo pessoal, porque pessoalmente, né, eu era uma moça muito jovem, tinha 32 anos, né, muito inexperiente ainda, pouca estrada de chão rodada, né? É uma vassoura dura, né? Varre forte. Muitos paradigmas. Muitos paradigmas. Bom, não cabe aqui fazer uma avaliação. Depois, se você quiser, quando não tiver no pleito eleitoral, volta aqui, faça uma avaliação com você, até porque eu acho que pode contribuir para quem quer disputar. Né? Eu não tenho nenhum interesse na disputa eleitoral no nosso município, mas meu interesse é a disputa pela atenção. A atenção dos jovens e das mulheres da cidade, para eu te contar que tem uma coisa muito boa de fazer, que está aqui dentro do Shopping Justinópolis, que é estudar. Muito bem. Estudar com a gente, se formar e melhorar a sua qualidade de vida. E aí, quando acabou o mandato, eu comecei a pensar, né, já ali no meio para o fim, eu já comecei a pensar, eu quero empreender em Neves, eu quero fincar as minhas raízes eternamente aqui. Quem será a Daniela pós-eleição? Pós o mandato. Mandato, desculpe. Naquele momento eu tinha certeza que eu não ia disputar a reeleição, isso era uma coisa que já estava decidida no meu coração, então eu queria já começar a construir, né? Pensei, eu já tinha sido secretária adjunta de assistência social, onde nós trabalhamos juntos, isso, né? Eu já tinha sido superintendente de cultura, eu fui conselheira de cultura, eu fui conselheira estadual de assistência social aqui no município. Então, eu já tinha um caminhar, já tinha um relacionamento com o servidor de carreira, que já me conhecia intimamente. A gente comia PF na Beth juntos, saudosa Beth maravilhosa, aquele tempero perfeito. Me alimentou até outro dia.
E eu queria... Foi embora antes do combinado, né? Muito antes do combinado. Quando eu chegar do lado de lá, ela vai ver comigo. E eu queria realmente continuar contribuindo, né? Muita gente falava, vai embora, né? Eu falei, eu não vou, né? Eu não vou embora porque eu quero estar aqui, porque aqui foi o lugar que eu escolhi construir. E aí eu parei de ficar em campanha de 2 em 2 anos e inventei disputar 4 campanhas por ano, que são 4 campanhas de vestibular. Bom, são 4 entradas, né? Isso aí é mais ameno, isso aí é mais bem melhor. Quando eu chego com esse panfletinho aqui, todo mundo quer conversar comigo. E aí, em 2014, eu fiz a fundação da empresa, né? Não pude ser administradora naquele momento, mas eu era sócia majoritária já. E aí eu comecei a planejar e a organizar, né, para que quando eu pudesse ficar 100% à disposição, eu continuasse com o meu propósito na cidade. E assim foi, eu comecei a operação em 2017 da Unicesumar aqui em Justinópolis, mas desde 2014 eu operei a FUMEC, a gente teve um polo da FUMEC aqui, né, que por motivos de visão da marca, da instituição, muitos entraves jurídicos com o MEC, que naquele momento tinha um rito mais burocrático para a implantação de polo, né, acabou não prosperando, e aí eu resolvi mudar de bandeira e ir para a Unicesumar. Eu fiz uma pesquisa bem fina no mercado, das universidades que tinham a maior nota no MEC, e eu encontrei esse produto, né, que é a Unicesumar, que era uma marca que falava muito com o público C, mas que encostava no público B. Então, se a gente fosse fazer uma análise de mercado, ela não era para Neves. Entendi. É porque Neves volta mais para o público CD. Até em algumas situações, mas mais para o público CD. Então, eu lembro que o meu primeiro colaborador, ele, assim, um dos primeiros, né, ele falou assim comigo, Dani, eu vou te dar uma notícia. Ele foi comigo a Maringá para o treinamento e na volta ele falou, te dar uma notícia, você escolheu o produto errado. A sede é lá em Maringá. Paraná, né? Isso. O Paraná, eu falo que ela é a indústria da educação. Lá são várias marcas que saem do Paraná. Adoro passear por lá por causa disso. Cultura lá... A cultura é riquíssima. E, assim, por exemplo, a Unicesumar... Ela tem flora, né? A flora. A Unicesumar tem um andar com 1.000 metros quadrados de professores sentados corrigindo prova. Eu falo, onde que vocês conseguem achar esse tanto de professor? Então, acho que o menino já nasce lá, eles falam, nasce lá. Você vai trabalhar na Unicesumar, vai fazer matemática, história, geografia. Então, Daniela, baseado, você está falando muito no seu ensino aí, através do seu currículo, e eu sempre falo e sempre repito, qualquer local só se desenvolve... com a educação. O local só se desenvolve se houver antes o desenvolvimento das pessoas. Porque você está falando de Maringá, a gente falando que a cultura, a educação lá aflora, né? Então é isso. Como lá é um local desenvolvido, porque antes de desenvolver, eles desenvolveram as pessoas, não é isso? E sem querer te interromper, uma outra coisa que você falou aí, que é o prazer em ser professora, eu já ouvi de um sábio, né, que você também deve ter ouvido, que ele falou que professor, a educação é uma coisa tão importante, tão necessária na vida da pessoa, que um professor, antes de ser professor, ele deveria ser intérprete de sonhos. Dada a diversidade de pessoas no mesmo local que ela ensina. Sim. Né? E como ensinar a mesma coisa para pessoas diferentes? Né? Então... O que você me diz disso? Porque eu achei isso sensacional. Isso é lindo, isso é a pauta do momento na educação. A palavra formar, ela não é uma palavra de origem muito bonita. Né? Porque formar, de formatar, de colocar todo mundo numa forma, né? Formar bem de colocar todo mundo numa forma. E claro que ela foi ganhando outra conotação ao passar do tempo, né? Formar agora é concluir mesmo, né? Pegar o seu diploma, né? Poder ir para o mercado de trabalho, mas a educação, lá nos primórdios, o propósito maior era nivelar as pessoas pelo conhecimento. E não é possível fazer um nivelamento de conhecimento. Não é possível. A gente tem que dar os instrumentos, né, as ferramentas para que a pessoa se desenvolva como pessoa e profissional. Por isso que a gente entra na era da educação maker, que é a educação do fazer.
da interação, sala de aula invertida, onde o próprio aluno vai para a lousa, vai para o quadro, Sim. desenvolve lá uma equação, igual os meninos da engenharia, a equação do tamanho dessa parede, né? Então, a escola já não é mais um lugar onde eu, como professora detentora de todo saber, né, vou passar o conhecimento para aquele tanto de mente vazia que está ali sentado na minha frente. Não, isso não existe mais. Não me coloque em lugar de privilégio. Ser a professora com 25, 30, 40 alunos me ouvindo. Me coloca num lugar de muita responsabilidade, porque eu sou mediadora do conhecimento. Ainda mais hoje, claro que é um lugar de honra, porque é alguém que já fez a jornada, então é um mentor, alguém que já estudou, que já passou por aquilo. Né? O professor ele deve ser tratado com toda a deferência, toda a honra que essa vaga, que esse cargo, que essa profissão, que essa tarefa merece. E eu faço um alerta, porque essa é uma pesquisa recente dizendo que daqui a 10 anos nós vamos viver um apagão na educação. Então eu queria fazer um chamamento aqui no seu canal às pessoas que se sentem, né, imbuídas desse desejo de ensinar algo a alguém. De repente o saber formal para você não é possível você falar, eu odeio matemática, mas de repente você gosta de história, você gosta de geografia, né, você pode ser um grande biólogo, você pode ser um sociólogo. Eu estou agora na minha 3ª graduação em sociologia, né? Estou apaixonada. Fiz mestrado, depois do mestrado decidi fazer sociologia. Então, você que sente um chamado, né, para ensinar, para passar o seu conhecimento, vamos colocar método nisso, né? Me procura ali no Shopping Justinópolis, vamos pôr método para que você possa entregar esse conhecimento. Porque esse apagão, ele nos assusta, né? Mas também nos dá a oportunidade de refletir e contribuir para que ele não aconteça de forma com que a gente tenha uma lacuna social de despreparo para a vida, para o mundo, assim como a pandemia nos deixa, com esses 2 anos de afastamento do convívio social, do vínculo com a faculdade, com a escola, com os pares, né? Porque o aprendizado ele não se dá só dentro da sala de aula, né? Quando eu vou na casa da minha avó e ela diz que eu preciso aguardar o momento da comida ficar pronta, ela está me ensinando algo, eu estou aprendendo algo. Então a educação se dá em vários âmbitos, né? Mas essa educação formal de conteúdo, né, que te nivela para que você possa se desenvolver como pessoa profissional, ela precisa. Então, se você fala, eu não tenho perspectiva, não estou vendo, deixa eu te mostrar o que a gente tem disponível na carreira da educação, como que você pode trabalhar essa carreira. As pessoas acham que servir a uma licenciatura, né, ser licenciado aí em uma matéria, matemática, história, geografia, ou ser um pedagogo, é só serve para passar no concurso público ou trabalhar numa escola particular que alguém te indique. E não é. Não é. Não é. Hoje, qualquer empresa precisa de um pedagogo. Né? Eu falo que o meu negócio é educação. Então, se qualquer empresa que precisa colocar método, né, método aqui funciona, eu preciso criar um programa operacional padrão. Eu preciso que todos saibam trabalhar nessa tarefa. Eu preciso de trabalhar a motivação, que é algo intrínseco, né? Eu preciso que os meus colaboradores entendam a visão do meu negócio. Vai precisar de mim, vai precisar da minha colega pedagoga para ir lá e desenvolver um projeto, né, voltado aí para a sua empresa. Então, são muitos os mercados onde a gente pode atuar, né? E há uma vastidão de possibilidades com as novas carreiras que estão surgindo, as novas profissões que ainda nem existem, algumas. Exatamente. Outras se apontam, a gente consegue ver uma modelagem chegando. Né? Então, hoje mesmo o professor acho que não se comunica, que não tem boa comunicação, ele tem dificuldade de se manter no mercado. A didática dele vai ser comprometida. Ele precisa saber falar com a câmera, ele precisa conseguir conversar, colocar a voz, né? Ele precisa ter uma voz que as pessoas que estão ouvindo gostem de ouvi-lo. Né? Isso tudo é uma demanda desse momento para a gente, como educador, como professor. Então, a gente está se abrindo para isso. Eu quero ensinar na internet. Vem fazer com a gente um curso que nós vamos te ensinar a ensinar na internet. Olha, Daniela, esse assunto ele é tão abrangente e ele também é tão rico que falaríamos o dia inteiro e a noite inteira sobre isso e ainda teríamos algo deixado para trás, né? Sim. Mas você falou em apagão, eu escrevo para o ribeirãodasneves.net, tem mais de 80 publicações lá, e já em 2012, quem quiser pode estar lá disponível no ribeirãodasneves.net, eu já falei sobre esse apagão, não só, né, do ensino, mas da profissão, que estava havendo um apagão, né? E obviamente que a gente, quando tem a ousadia de escrever sobre isso, é porque a gente pesquisou, a gente
pesquisou e buscou respaldo. se baseou, né, Sim. em pessoas também estudiosas. E eu fui assistindo a isso, porque eu era do trabalho, emprego e renda. Uhum. Eu lembro perfeitamente. Então, eu era oriundo do Cine, e eu via, né, o quão difícil era encontrar profissionais na qualificação exigidas pelas empresas. É verdade. E aí a gente começou ali a tentar levar para os munícipes, né, através das ferramentas que tínhamos, né, o curso básico para o trabalho de emprego e renda. Uhum. Ou seja, preparar as pessoas. Porque você falou a palavra educação. Educação hoje não é mais ensinar a fazer conta e português. Educar é uma coisa abrangente. Educar a ser pessoas honestas, obrigar a pessoa a ser cidadão do bem, obrigar as pessoas a ser respeitosas, obrigar as pessoas... ensinar, desculpa, né? Educar, eu estou falando obrigar, desculpem aí, é educar as pessoas a ser família, a separar pai, sim, a separar mãe com pessoas mais importantes da face da... né? Honrar pai e mãe. A palavra é honra mesmo. Então é isso, Daniela, eu já escrevi, você falou muito bem sobre isso, lá em 2012 eu já tinha me atinado para esse apagão, sabe? E quando eu ouço você falar isso 12 anos depois, cara, a gestão que vem de cima, ela tinha que ter um olhar para isso. Sim. São vários programas desenvolvidos, mas o que acontece com a educação em especial é porque a carreira é muito sofrida. É uma carreira de muita luta, né? É uma demanda pessoal e profissional que é comprometida no exercício do magistério. Sua saúde mental, sua saúde física, os horários são muito estressantes. Para você ter um salário digno na educação, digno que eu falo é de pagar as contas mínimas. Você vai ter no mínimo 2 cargos. Então, quer dizer, no mínimo você sai de casa às 5h40 da manhã para chegar às 7 no primeiro vínculo e vai retornar às 19. Então, nós estamos falando de mais de 12, 14 horas na rua, né, com 40 crianças em cada turno, né, com todas as dificuldades do magistério, com uma remuneração muito baixa, a atenção à saúde do magistério é muito baixa. Então, isso precisa se melhorar a vida do professor. Porque o professor ele faz milagres na sala de aula. Eu não tenho isso. Mas ele tem que estar sendo bem pago, bem atendido, né? Ele tem que estar sendo ouvido, porque ouvir é muito importante, né? Então é uma carreira que precisa ser ouvida. E aí sim a gente vai começar, porque assim, os programas são maravilhosos, atendem, né? Mas nós precisamos de ter um programa central, com força maior, na vida do professor, na carreira dele. É importante ser professor, socialmente nós temos que reconhecer a carreira, temos que valorizar a carreira, para que as pessoas falem, olha, às vezes, Valtinho, chega uma pessoa lá na faculdade e fala assim, eu quero fazer contabilidade. Aí eu falo, vamos conversar então sobre o que você imagina na carreira. Aí eu falo, olha, o salário médio de um contador é esse. Aí as atribuições são essas. Você gosta de matemática? Ele, só um pouquinho, né? Gosta de economia? Lê jornal? Gosta de entender de política? Odeio política, nem fala de política comigo. Então não vamos fazer contabilidade. Porque o contador é uma pessoa altamente inteirada do que tudo que está passando. Obrigatoriamente. Ele é uma pessoa que fica ali o tempo inteiro estudando para repassar para a gente conhecimento, nós leigos, né? Meu contador Rodrigo, um beijo. É o contador de Justinópolis inteiro, Rodrigo, da contabilidade aqui de Justinópolis. Às vezes eu pergunto para as meninas umas coisas, elas devem pensar assim, essa moça não fez 3 faculdades, não. Ela não é mestre de nada, não. Mas é porque daquilo eu não sou, né? Não, seu segmento é outro. É outro. Mas aí por que você quer ser contador se você não gosta disso? Porque eu acho tão bonito ser contador, né? Então, às vezes, é só porque vê o glamour da profissão. Então, que a nossa profissão, o magistério, seja socialmente também glamourizada. Que as pessoas possam ver a beleza do magistério e valorizar cada pessoa que fez essa escolha. E aí você fala de que não é só português e matemática, né? Educar não é só passar esse conhecimento. É também, mas vai para além disso. Agora, o resto é tarefa da família, viu, mamãe e papai? Não pode esquecer disso jamais. Nós, professores, a gente tem o maior prazer de contribuir com o nosso exemplo, porque nós, em nossa maioria, somos pessoas muito idôneas e preocupadas com a nossa imagem social, porque somos guardião do conhecimento, né?
Mas, então, a gente educa, sim, com o nosso exemplo de vida. Mas essa tarefa é do papai e da mamãe. Perfeito. Né, de quem vive lá dentro de casa. Ensinar a não gritar, ensinar a obedecer, ensinar a entrar na fila na hora que a professora chamar, respeitar a professora. Né? Não só a professora, mas todas as pessoas. Todas as pessoas, os mais velhos em especial, né? A levantar para o outro sentar, né? Então, essas coisas que a nossa sociedade vem perdendo ao longo dos anos e que a gente precisa resgatar, a gente tem que ser guardião desses valores, porque eles são muito importantes para o bem viver, né? Daniela, agora nós estamos caminhando para o final aqui, nós vamos fazer 2 blocos. Uhum. Eu sei que você trouxe algumas fotos que você gostaria de comentar sobre elas. Ah, sim. Mas, antes de tudo, para fechar aqui o tema do nosso programa, que na verdade é incentivar, motivar as pessoas. Aliás, eu não gosto muito de falar motivar, porque motivação está na pessoa. É intrínseco, né? Está na pessoa. A gente inspira. A gente inspira, a gente não consegue motivar ninguém, não. A gente inspira através da nossa trajetória de vida, né, dos desafios que a gente superou, né, para poder chegar onde chegamos, cada um à sua maneira, cada um na sua habilidade, né? Então eu queria que você levasse para os nossos telespectadores e quem nos ouve na Rádio Imperatriz, no programa Valtinho Menezes Entrevista, qual o conselho que você dá para essas pessoas naquele tema de que dormindo não se consegue chegar a lugar algum, né? Que conselho que você dá para essas pessoas para elas levantarem, saírem da sua zona de conforto, aprender a sonhar, mas muito mais do que isso, agir para conquistar os sonhos? Então, Valtinho, tem duas fontes de informação. A primeira é a Bíblia, que fala que o corpo, a tendência do nosso corpo é para o mal. Então, a gente tem que vigiar o tempo inteiro e ficar tentando puxar para o lado bom. E depois a ciência nos conta lá dos homens da caverna que eles tinham que produzir um certo tempo e depois eles entravam em hibernação mesmo, descansava, né? Parava de produzir qualquer coisa ou de fazer, né, grandes esforços, porque o corpo precisava guardar energia para poder enfrentar no outro dia um leão, um animal, né? E trazer a comida para casa. E o nosso cérebro, às vezes, ele trabalha contra a gente. Ele nos traz para procrastinação. Se a gente deixar, a gente fica ali com o corpo mole e entra no TikTok, vai para o Instagram e depois vai no YouTube e as redes sociais acabam tomando. Quando a gente vê, você ficou 1 hora ali no celular só rodando a tela. Em coisas improdutivas. Improdutivas. Deixando aquilo que é essencial. Que é importante. Então, assim, acorda nesse momento quando você vê que você está perdendo esse tempo, porque, olha, na vida só vence quem planeja e executa. Não pode ser um eterno planejador e não tem como executar aquilo que você não planejou. Porque, como diz Alice, para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. O gato falou para Alice, não foi? No País das Maravilhas. Então, por isso que a gente precisa ter horizonte, a gente precisa visualizar, né? Quando esses coachings aí começam a falar sobre esse assunto, todo mundo já quer rotular como coisa ruim, mas tem algumas coisas, como diria Paulo, né? Nem tudo me é lícito, mas algumas coisas me convêm. Cocriar é isso, né? É pensar no qual é a Daniela como a Daniela quer chegar aos 50, né? Como eu quero chegar aos 60? O que eu quero ter feito? Qual que é o meu objetivo macro? No meio da pandemia, eu fiz uma live de planejamento e aí as pessoas falavam assim, você é muito chique, você vai para a França, e eu tenho uma irmã que mora na França. E eu gasto exatamente o dinheiro da passagem, nada mais, né? Comer lá é muito barato, eu fico hospedada na casa da minha irmã, então eu gasto 20 euros para andar de metrô e ônibus para lá e para cá, e é todo o custo que eu tenho. Então eu fico ali naquela busca das passagens mais baratas, quando aparece, parcelo de 10 vezes no cartão e vou. Vamos que vamos. E vamos embora. E aí eu falei, gente, vocês querem viajar para Paris? Fiz até com a minha irmã lá da França. Então vamos sentar aqui, quer mesmo? Quer? Então vamos fazer as contas. Na época dava tipo assim, 10 mil reais com tudo, né? Aí eu peguei 10 mil, dividi por 5 anos, de 5 anos dividi pelos meses, dos meses pelos dias, e dava tipo 5, 6 reais por dia que a pessoa tinha que guardar. Se esse é seu objetivo de vida, então você tem que ir lá no macro, o que eu quero? Eu quero estar formado. Quanto custa eu fazer esse curso? Porque eu quero atuar nesse mercado. Então eu preciso dessa validação acadêmica aqui, eu preciso de ter concluído essa estratégia aqui na minha vida, né? Eu quero estar morando num apartamento meu.
quanto custa morar num apartamento seu? Seu primeiro apartamento, você não vai começar na janelinha. Querer não é poder, Não né? é poder, nós vamos começar no primeiro passo. Ninguém começa no 10º passo, né? Não na nossa realidade. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos programar isso. Então, eu tenho um imóvel, eu digo que quando eu vir trabalhar em Neves, né, me ajudou muito a construir a minha vida e tudo, mas quando eu ganhei a eleição, tinha casa quitada, carro quitado, já viajava e tinha dois concursos. Né? Então, a minha vida profissional ela já estava em andamento, porque eu comecei com 12, vocês estão lembrando, né? Eu comecei com a moto YBR e fui trocando patrimônio. Então, façam isso. E aí vai ter aquele dia que você vai ficar com uma preguiça mesmo. Minha mãe não gosta que eu falo preguiça, não. Ela fala desânimo. Não usa a palavra preguiça. Desânimo. Mas você fala assim, o meu objetivo final, visualiza ele para eu morar naquele apartamento maravilhoso. De vez em quando você para assim, ó, e fica imaginando como que é a sala da sua casa, qual que é o tamanho da TV que você vai pôr no seu quarto. Não tenho dinheiro, para que eu vou sonhar? É para isso, para você conseguir realizar. Porque sem sonhos, a gente não realiza nada. É muito alto esse sonho para mim. Não pensa nisso. Pensa no desejo do seu coração. Eu vou lutar, eu vou atrás e eu vou conseguir. E eu vou te dar uma notícia maravilhosa. Quanto mais os anos passam, mais habilidade a gente tem para conquistar o que a gente quer. Isso é verdadeiríssimo, porque a gente vai se policiando e a gente vai conseguindo jogar de lado aquilo que não nos interessa. Que atrapalha o nosso objetivo. Que atrapalha o nosso principal. objetivo. Isso é muito então, bom. A Daniela falou para vocês o seguinte, sonhar sem ação é apenas uma diversão. Você tem que sonhar, mas você tem que agir e assim sendo você chega lá, não é isso? É isso. Agora, Daniela, você trouxe algumas fotos ali. Isso. Aí eu vou pedir o Denilson ali para colocá-las para a gente e você vai falar para a gente aí um pouco sobre esse projeto aí. Então, aqui no Shopping Justinópolis a gente tem a faculdade Unicesumar, né? E nós temos alguns cursos, né? Tem cursos na área da saúde, né? São muitos cursos na área da saúde que a gente hoje opera ali. E aí eu trouxe fotos de alguns laboratórios funcionando, com aula expositiva, né? O curso, ele é AD, mas ele tem a metodologia híbrida, então algumas aulas acontecem presencial, que a gente chama de prática. Então, tudo aquilo que é teórico, você vai fazer da sua casa, pelo aplicativo do celular ou pelo seu computador, mas a parte prática é feita dentro da nossa unidade. Então, esses são alguns momentos, né? Esse é um momento de treinamento da equipe, porque a gente trabalha como equipe. Se você está precisando trabalhar, gosta de sonhar, e quer mudar de vida através da educação, pode nos procurar. Pode me procurar lá no meu Instagram, Dani C. de Correia, Nog de Nogueira. Dani C. Nog. Me chama, fala, eu vi você com o Valtinho, estou querendo trabalhar na faculdade, que nós estamos recrutando talentos. Para quem quer mudar de vida, quem gosta de estudar. E aí são os momentos onde a gente faz o varal do sonho, pergunta para o nosso colaborador o que ele tem de objetivo pessoal, como que ele pensa em se desenvolver. A gente ensina a fazer o projeto de vida, que é uma coisa que eu aprendi dentro da igreja, a gente fazia todo ano o projeto de vida, então lá eu trago isso. Então são esses momentos de interação com a equipe, que a equipe nos conta como que o aluno está vendo a nossa faculdade, onde a gente está falhando, né, na operação. E aí é um momento maravilhoso, que é o momento da formatura. Eu tenho um orgulho danado de colocar esse manto branco aí, que chama Samarra, que é o símbolo de todo conhecimento. Nesse momento eu represento o reitor, né, da universidade, e vou colando o grau dos meus alunos. Tivemos uma formatura recentemente aqui no Justinópolis. Nós já atendemos mais de 3.000 pessoas aqui na unidade de Justinópolis, já formamos mais de 700 pessoas. Então, assim, é uma honra para a gente. Eu fico emocionada de falar, porque... É legal demais. Eu quero muito, né? E aí, Valtinho, só para a gente encerrar, eu queria falar desse novo projeto. Eu vim aqui com uma camiseta com as duas marcas, né? Os patrocinadores. Muito bem, muito bem. Aqui é a Unicesumar, que é a universidade que a gente trabalha, mas desde o princípio eu pensei que faltava algo para eu alcançar alguém que ainda não pode estar dentro da universidade, que são os nossos adolescentes, nossos jovens e as pessoas que não tiveram a oportunidade nem de terminar o ensino médio. E aí nós criamos a EducarNext, né? E a EducarNext é uma instituição que trabalha com cursos de ciências e tecnologia, todos os cursos das novas profissões. Então, desde a educação básica, né, aquela parte fundamental mesmo da tecnologia, mandar um e-mail, receber um e-mail, criar esse e-mail, fazer uma planilha de Excel, fazer um documento de Word, colocar na regra da BNT, né, Excel avançado, PowerPoint para criar uma apresentação, até um curso de designer, de imagens, um curso de YouTube, de desenvolvedor de games, desenvolvedor de app. Então, a gente tem
né, inauguramos recentemente, né, não faz nem 20 dias que nós inauguramos essa unidade. Como todos os negócios que eu faço, eu começo por Neves, então eu comecei aqui na unidade de Justinópolis, e dentro da Unicesumar, a gente opera a EducarNext, que essa é uma sala toda temática, voltada para isso, e a gente atende, inclusive, a melhor idade. Nós temos um curso que chama Melhor Idade Conectada, então se você é avô, é vô, e está com dificuldade de falar no FaceTime com o seu netinho, né? Gostaria de responder lá o plano de saúde pelo e-mail, e tem dificuldade, pode nos procurar, que a gente tem uma monitora maravilhosa lá, 2 monitoras maravilhosas, te esperando para poder te ajudar nessas dificuldades aí que a gente tem no início. Depois vocês vão deslanchar e vão até ensinar os netos. Mas no início, então são 2 projetos que é do meu coração, que é essa unificação de todos que precisam de educação, independente do nível que as pessoas estejam, né? Então esses 2 projetos são projetos assim que eu tenho certeza que eu vou poder contribuir muito. Se eu já mudei 700 vidas através de colar um grau de curso superior em Justinópolis, eu acho que o meu propósito está sendo executado, eu serei lembrada por essas 700 famílias. Com certeza. E é isso aí que me importa, continuar vivendo na esperança das pessoas. Então, Daniela, eu vou fazer um fechamento aqui e você vai ter 1 minuto para fazer sua consideração final em cima do que eu vou falar. Pode ser? Pode. Porque por tudo que a gente tenta aqui, gente, nós não temos a pretensão de ser famosos. Nós temos pretensões de sermos importantes, mas importante na vida das pessoas, né? Então, deixe-me ver onde que eu vou, qual frase que eu vou utilizar para você fazer essa sua consideração final aqui, né? Bom, como o nosso programa é o de incentivar pessoas, né? Eu quero dizer para os nossos telespectadores o seguinte: as oportunidades, você deve procurá-las, até porque elas existem. Mas antes de procurar as oportunidades, você tem que se preparar para elas. A Daniela vai, em 1 minuto, nos falar um pouco sobre isso. Sim, a gente precisa se preparar, porque é muito triste quando a oportunidade chega e a gente não está preparado. A gente perde, né, o cavalo selado, vai embora. Então, se você está aí em casa e não sabe como fazer, apenas para os seus ouvintes, eu vou dar uma consultoria gratuita pessoalmente comigo. Vai me chamar lá no meu Instagram, @Dani C de Correia e Nog de Nogueira, @Dani C Nog. Vai me achar lá e vai falar: eu te assisti no programa do Valtinho Menezes. Nós vamos marcar um horário e a gente vai fazer uma consultoria. Você vai me contar como está a sua vida hoje. E nós vamos fazer um planejamento de carreira para você. Você tem contato que possa ser colocado ali? Pode colocar esse que eu te dei agora, que é o meu Instagram. Me chama no direct, no privado, né? E fala assistindo Valtinho Menezes, e eu vou marcar com você um horário, tá? Lá na faculdade, e nós vamos fazer o seu planejamento de carreira. Ah, eu tenho vergonha porque eu não terminei nem o ensino fundamental. Eu quero saber, porque eu vou te contar como que a gente faz para acelerar esse seu processo. Você vai entrar sem o ensino fundamental e eu te garanto que você sai com o diploma na mão, formado na faculdade em pouco tempo, porque eu vou te ajudar a percorrer. Você vai fazer com quem sabe, com quem já fez. Não vou te cobrar nada por isso. Nós vamos fazer um planejamento. Depois, a execução, nós vamos buscar a oportunidade junto com você, mas se você não quiser executar ou não achar que é o momento, não tem problema. O meu compromisso com você é te ajudar, principalmente. Vou ajudar todos que procurarem. Mas você, menina, que está me assistindo agora, você, mulher, que teve filhos nova, que está sem perspectiva, você é meu alvo principal. Eu quero falar com você sobre autossuficiência feminina, que é o que nós precisamos ter. A gente precisa ser responsável pela nossa sobrevivência, conseguir arcar com todos os custos daquilo que a gente precisa ter de dinheirinho no bolso, para ter independência, para escolher o que a gente vai fazer. E eu quero te ensinar o caminho da autossuficiência feminina. Então pode me chamar que eu vou ter, assim, um prazer. Para mim vai até funcionar como um laboratório. Opa. Porque nós estamos numa cidade em que as mulheres têm muita dificuldade de acesso. E se eu conseguir ajudar as mulheres de Neves, eu consigo ajudar qualquer mulher. Perfeito. Não é? É isso mesmo. Então, gente, é essa troca. Então, cidadão, você não pode esquecer, quem faz a cidade acontecer são as pessoas. É você, né? Ô, Daniela, que papo gostoso. Puxa vida. Me chama mais. Eu adorei. Você também nos ajudou demais. Eu tenho certeza que quem nos ouviu e quem nos assistiu deve ter colhido assim, muitas
coisas boas, porque o que a gente tentou aqui é mostrar para as pessoas que elas são capazes, que ela tem dentro de si uma habilidade que ela talvez não conheça. Verdade. E você está dando essa oportunidade dessa pessoa se redescobrir, se reconstruir. Isso. Aliás, você tem que se desconstruir para reconstruir, né? A Daniela nos ajudou nisso tudo aqui. Obrigado demais. Não, eu que agradeço. Me chama mais, tá? Gente, vocês não Tem sabem. muita coisa boa pra gente compartilhar. Vocês não sabem como foi difícil para essa senhora chegar aqui hoje, coitada. Nós tivemos aí um desencontro de informação, mas tudo deu certo. Muito obrigado, Daniela, demais. Eu que agradeço. Agradeço o convite, a sua confiança e seu carinho de sempre, viu? Conta comigo. Eu só trago aqui pessoas que eu conheço a história delas e sei que ela tem conteúdos para repassar. Obrigado mesmo. E você que nos assiste, clique lá no tininozinho, lá nos ajude, né? Nos siga através dos canais do YouTube. Valtinho Menezes Entrevista. Obrigado por estar aqui conosco e até quarta-feira que vem. Obrigado. Obrigada.